que não? Uma marca com teu nome, uma marca com teu DNA, com teu espírito, com a tua alma, com a tua luz, com aquilo que você sabe fazer e com aquilo que você pode dividir com o mundo. Não existe hora para você virar a direção quando você não está feliz. Com 40 anos eu mudei a direção da minha vida e eu comecei a de fato viver uma vida nova. Sou Flávia Camanho, coach e mentora, especialista em desenvolvimento humano e governança familiar, colunista da Forbes. Estou aqui com Ana Carolina Bassi, segunda geração. Carol, quem é você e o que você faz no mundo? Sou Ana Carolina, mulher brasileira, empreendedora aqui no nosso país. Eu tenho a Carol Bassi, mas comecei no mundo da moda um pouco antes de eu fundar a Carol Bassi. Carol, como foi começar a sua vida no meio de uma família empresária? Eu comecei sem perceber que eu estava começando. Eu enxergava a minha mãe desde pequenininha, eu fazia lição de casa no estoque das lojas que ela tinha, e no chão da fábrica, e no meio de rolo de tecidos. Então a minha vida, ela começou de fato no mundo da moda sem eu pensar ainda no momento que eu fosse trabalhar e o futuro, né? E eu via na minha mãe todos os dias uma luta diária, mas o tempo todo empreendendo, fazendo acontecer. Então eu tive esse exemplo ali diariamente na minha casa e meu pai também. Assim como eu tenho o meu marido como sócio, a minha mãe tinha o meu pai como sócio e eu vi esse modelo crescer na Guaraná Brasil desde que eu aprendi a falar, aprendi a escrever, aprendi a desenhar. Então foi tudo muito orgânico, de verdade, assim. O primeiro momento, a primeira lembrança que eu tenho é de eu dentro da Guaraná Brasil, no meio de vários rolos de tecido, sentada ali, e a minha mãe estava infestando ali, junto com a modelista, junto com o cortador, o tecido, e eu parei, olhei e perguntei para ela: mãe, o que você está fazendo? E ela começou a me explicar de uma maneira muito didática, porque minha mãe é professora. É assim, ela foi me explicando como que aquele pedaço de pano gigante, aos poucos, se transformava numa peça de roupa. E naquele momento, esse processo me encantou e eu comecei a prestar mais atenção nesse trabalho, né? Então foi uma coisa muito orgânica, muito natural na minha vida. Eu nunca parei para pensar assim: puxa, eu quero trabalhar com moda ou eu quero ter uma marca. As coisas foram acontecendo e foi fluindo. Carol, como você encontrou o seu lugar no mundo? Eu estava num momento na minha vida muito triste. Eu tinha me separado, eu estava criando os meus 2 filhos e trabalhando na empresa dos meus pais, e com amor, com carinho, mas eu não sentia que eu estava completa. Eu sentia todos os dias um vazio. Era como se eu tivesse acordando e dormindo sem muito propósito. E eu sempre fui uma pessoa que busquei muita alegria e o prazer no meu trabalho. É muito difícil você virar a página e querer mudar tudo de uma hora para outra, principalmente quando você tem uma empresa familiar, quando você vem de uma empresa familiar, quando você faz parte dessa empresa familiar. E é onde tudo está naturalmente ou aparentemente muito bom. Então a minha família sempre foi uma família muito unida, família italiana, minha mãe é italiana, nascida no sul da Itália, em Polignano a Mare. Todo mundo se mete na vida de todo mundo, mas de uma maneira muito leve, muito natural. Mas eu sentia ali um vazio, um vácuo dentro de mim. Era como se dentro de mim tivesse um grito para explodir a qualquer momento. E eu acho que na vida, muitas vezes a gente precisa de alguém que coloque a gente numa situação de risco, no sentido de, é o teu momento, vai, arrisca. E aí nós arriscamos. Eu resolvi montar a Carol Bassi junto com ele. Sentei com a minha família para colocar tudo isso, e não é fácil, porque não é que assim, de repente eu descobri que eu queria ser arquiteta, ou que eu me descobri uma fotógrafa, e eu de repente ia navegar por um outro oceano. Não, é o mesmo oceano, né? É o mesmo trabalho, só que eu queria ter a minha marca. Eu senti essa necessidade. Caio um dia chegou para mim e falou: por que não? Uma marca com teu nome, uma marca com teu DNA, com teu espírito, com a tua alma, com a tua luz, com aquilo que você sabe fazer e com aquilo que você pode dividir com o mundo. E aí nós montamos a Carol Bassi no fundo da loja, de uma das lojas dos meus pais, na Alameda Lorena.
Eu tinha 4 araras, uma mesa no meio e muita vontade de trabalhar. E uma coleção de 40, 50 itens. E as coisas foram acontecendo de uma maneira tão orgânica e tão natural. Eu comecei as pessoas não sabiam o meu nome, Flávia. Elas entravam ali dentro, elas atravessavam, eu não tinha vitrine, eu não tinha um nome escrito na porta. Elas atravessavam a marca, a loja dos meus pais e procuravam, cadê aquela moça que faz uns casaquinhos? Cadê aquela moça que faz um jeans? Era muito boca a boca. E as coisas foram acontecendo. De repente eu olhei e me vi numa única loja, com um faturamento muito maior do que a rede inteira dos meus pais. Os meus pais transbordando de orgulho por essa conquista minha. E aí foi o dia que eu sentei, eu nunca vou me esquecer, num domingo em família, e o meu pai virou para mim e falou, olha, tá na hora de eu te entregar a chave da loja e tirar meu time de campo e passar o bastão para você, porque de fato você vai começar o seu próprio legado com a Carol Bassi. Flávia, fazer isso com 40 anos. Então eu acho que assim, não existe hora para você virar a direção quando você não está feliz. Com 40 anos eu mudei a direção da minha vida e eu comecei a de fato viver uma vida nova, né? Uma nova vida muito mais feliz profissionalmente, assim, com uma segurança, que ela foi para todos os lados, porque eu acho que a segurança profissional, ela transborda para o teu lado pessoal, para o teu lado maternal. Hoje eu enxergo os meus filhos se inspirando muito na minha trajetória, ainda que eles façam coisas completamente diferentes de mim, né? Então, assim, é tão legal você poder colocar que nunca é tarde para você mudar quando você de verdade sente essa necessidade. Carol, com essa história, qual seria o conselho que você daria para membros de família empresária? É muito importante a gente ter a consciência de que a gente não vai fazer tudo bem feito. Ninguém é bom em tudo, né? Então, eu acho que você ter como aliado pessoas competentes em coisas que você não é competente, eu acho que isso é tão inteligente, isso é tão sublime, porque assim, tem tantas coisas dentro da Carol Bassi que eu não sei fazer, valorizo quem faz, mas eu não sei fazer, mas eu consigo colocar pessoas que possam desempenhar esse papel de uma maneira muito melhor do que eu. Então é trabalhar mesmo olhando num todo, valorizar cada pessoa, cada membro da sua equipe, seja alguém da tua família, quando se trata de uma empresa familiar, ou um parceiro de trabalho, mas você olhar de forma global e entender o teu processo ali de maneira uniforme, sabe? E macro, não ficar naquele teu mundinho fechado, achando que o que você faz é seu problema maior do que o outro, que o teu sucesso ele é merecido porque você faz mais do que o outro. Então, assim, é do humano também competir, é do humano também olhar muito mais para si, mas quando a gente consegue abrir a cabeça e olhar o outro e trazer isso como benefício, a gente sai ganhando, a empresa sai ganhando e no final do dia é o que conta. Carol, qual a marca que você quer deixar no mundo? Eu sinto muita vontade de deixar uma onda de amor, uma onda de realmente luz. Eu falo que quando você passa amor, quando você passa luz, você deixa esse sentimento na cabeça das pessoas, no ambiente que você vai. E esse é um trabalho, essa é uma busca que ela não é difícil. Eu acho que o primeiro passo é você querer, né? Você realmente tirar a tua capa, às vezes, do medo, às vezes a capa do julgamento. A gente tem muito, o ser humano, ele tem muito medo de ser julgado, né? E a gente pré-julga as pessoas o tempo todo, então, de ser aceito. Então, ao longo da minha vida, eu vim trabalhando muito a minha autoestima mesmo e a minha segurança de ser quem eu sou. E passar para as pessoas coisas boas e luz. Então, eu busco a luz no outro e eu procuro deixar a luz para o outro.